Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Satisfação encontrá-los, pessoal, sempre uma satisfação encontrá-los, alunos queridos, pessoal que vem de fora, assiste às aulas do professor também, né, que nunca foram meus alunos, eu tenho satisfação em recebê-los, alunos queridos que trabalharam com o professor nas escolas particulares, que foram 12 ou mais, os queridos alunos do ARC, que o professor ama tanto essa escola, colegas e tudo mais, sejam bem-vindos então à aula do professor, conceitos básicos no mundo maravilhoso da biologia, ok? Tô bonito já? Tá bom? Posso começar a aula? Barba tá boa? Legal? Camiseta. Certo? Não preciso nem falar quem é, né? Tá certo. Muito bem, pessoal. Vamos então começar a nossa segunda aula de filos importantes com relação aos invertebrados. Começamos na aula passada a falar a respeito dos poríferos ou espongiários, fizemos uma planagem geral, né, um resumo geral a respeito de cada característica deles. Falamos um pouquinho a respeito da morfologia, da fisiologia, né? Falamos um pouquinho a respeito da sua reprodução, ambientes, habitat, movimentação, nutrição e tudo mais. Hoje, nós vamos falar a respeito do segundo filo em termos de evolução. Um pouquinho mais evoluídos que os poríferos, nós temos então a honra, a satisfação de apresentar o filo dos selenteratos. Selenterados? Exatamente, selenterados. Um pouquinho mais evoluídos que os poríferos, ok? Selenterados ou quinidários? Quinidários ou selenterados? Antigamente era selenterados, hoje é quinidário. Coelenterata, olha só, hein? Coelenterata, olha só o nome antigo deles. Muito bem. Gente, quando você fala no filo dos selenterados, você encontra em qualquer livro de biologia, abriu lá em termos de estudo de filos, você vê lá o segundo. Quem é que você vê como representantes? Quando você vai na praia, a gente costuma muito ver isso. Aquele saco plástico que não é plástico, é uma água viva, certo? Aquela hidra que se caminha no substrato marinho dando verdadeiras cambalhotas. Anêmolas do mar que você vê que parecem plantas, mas não são, procurando Nemo. Você vê no desenho, onde dentro da anêmula do mar nós temos o peixe palhaço que se aloja dentro deles, tá certo? Protegido. Olha a associação dos dois. Nós temos a Aurelia aurita, que é um tipo de medusa. A Obélia, tá certo? Que a gente tem também. A Obélia sp, a Aurelia aurita, são representantes em qualquer livro de biologia que você pegue. Cai no vestibular? Cai. Essa parte da zoologia é importante? É. Precisa saber? Sim. Por isso que nós vamos dar os conceitos aí para instigar você a estudar essa parte importante, em vestibulares e tudo mais. Estudo da zoologia. Vamos lá. Gente, selenterados ou quinidários. São esses representantes? São. Professor, quem são mesmo? Presta atenção, cara. As anêmolas do mar, a hidra, tá certo? Nós temos representantes como a Aurelia aurita, que é um tipo de medusa, né? A Obélia sp. E a marca registrada desse grupinho é o quê? São o quê? O quê? Alternância de gerações. Alternância de gerações? Exatamente. Alternância de gerações ou metagênese, que é a maneira de reprodução desses bichinhos aí. Alguns deles apresentam a reprodução, ok? Alternância de gerações ou metagênese. Mas vamos chegar lá. Começando as características gerais deste grupo. Bom, primeira coisa, gente, com relação ao tamanho. Como é que pode ser o tamanho desses animaizinhos? Esse grupo apresenta formas de vida nadante e fixas no substrato, ok? Fixa no substrato, como por exemplo os pólipos, e nadante em forma de medusa. E o tamanho desses animaizinhos, pessoal, podem ser os pólipos de alguns milímetros.
chegando a centímetros. A medusa, que é a forma nadante, tá certo? Você encontra de alguns centímetros até 2 metros ou mais. São medusasauros, né? São verdadeiros dinossauros gigantes de medusas. 2 metros de medusa com seus tentáculos. E quando você fala em selenterados ou quinidários, está associado. Arroz com feijão. Não dá para fazer sem. É o casal. Tá certo? E quando você fala em selenterados, células especiais chamadas de quinidoblastos. Quinidoblastos, exatamente. Falando em selenterados, você falou em quinidoblastos, nos tentáculos. Aquelas células especiais aonde, injetado na presa, paralisante, e esse animalzinho se alimenta, puxa para dentro da boca e se alimenta. Ok? É um fator importante para a predação desses animais. Então, gente, o grupinho que você não pode desassociar, tá certo? Células especiais quinidoblastos. Outra coisa importante é a forma nadante e a forma fixa. Né? No caso dos pólipos, e nadantes são as medusas. Águas vivas, que são medusas. Muito bem. Gente, agora, vamos às características gerais. Vamos falar em termos de simetria. Existem animais que apresentam simetria bilateral. Se divide numa linha imaginária, as duas partes são simétricas. Esses animaizinhos, tanto os pólipos como a forma de medusa, que são nadantes, apresentam uma simetria radial ou radiada. Radial ou radiada. É a simetria deles? É a simetria deles. Outra coisa, pessoal, quando você fala neles, a gente fala em 2 camadas de pele, 2 camadas de tecidos. Uma de fora, uma ectoderme, e uma camada de dentro, uma endoderme. Ectoderme, endoderme, então a gente fala que são animaizinhos diblásticos. Diblásticos. Animais triblásticos somos nós, 3 camadas, né? Esses animais são diblásticos e apresentam 2 camadas, uma de fora, ectoderme, e uma endoderme. Tá? Inclusive, entre as duas, que se você cortar um pólipo, você vai ver que existe uma camada intermediária chamada de mesogleia, gelatinosa, presente entre as 2 camadas. Essa camadinha pequenininha, fininha, chamada de mesogleia. Falou em mesogleia, falou em selenterados ou quinidários, ok? Muito que bem. Pessoal, o sistema tegumentar dele apresenta uma epiderme cheia de fibras musculares de sustentação. O sistema tegumentar? É, o sistema tegumentar. O tegumento dele, a pele, né? Epiderme formado por fibras musculares. Muito que bem. Nós temos também um sistema esquelético deles que não apresentam ossos, são invertebrados, nem ossos, nem cartilagem, nem tendões, nada disso. Apresenta então uma sustentação feita principalmente, tá certo? Que dá a sustentação do bichinho, que é a forma a forma córnea, ou também a forma de calcário. Ou é feito de calcário, ou é forma cônica desses bichinhos. Ok? Tá bom? Principalmente nos antopólipos. Principalmente nos antopólipos, que apresenta esse termos, sistema esquelético de sustentação. Sistema digestório, pessoal, desses bichinhos. O sistema digestório desses bichinhos apresenta boca, é incompleto, boca 100 anos. Jura? É uma boca em cima rodeada por tentáculos móveis. Descendo você tem uma cavidade digestória, tá certo? Importante, é como se fosse uma cavidade saculiforme, em forma de saco. E a digestão, pessoal, 100 anos, e a digestão é extracelular, é fora das células, ok? Então essas coisinhas vocês precisam guardar dos filhos, que é pedido muito, é solicitado muito, é exigido muito nos vestibulares. Muito bem. Vamos lá. O que mais?
Você tem, pessoal, um sistema respiratório ausente. Não tem sistema respiratório com vias aéreas, faringe, laringe, traqueia, alvéolos pulmonar, nada disso. Você tem um sistema respiratório ausente e a troca de gases de forma aeróbica é células com o meio ambiente. Então o sistema respiratório é ausente. Ok? Muito que bem. Sistema circulatório desses bichinhos. Será que existe coração, vaso sanguíneo, veias, artérias, capilares e vênulas? Não. É ausente também. O sistema excretor desses bichinhos apresenta, por exemplo, rins e vias urinárias? Bexiga? Não. É ausente com a eliminação de escória do seu metabolismo para o meio ambiente. Tá certo? Célula coloca para fora aquilo que não presta. Então essa primeira parte que o professor comentou com vocês, esses conceitos básicos, são importantes vocês guardarem. A forma, o tegumento, não é verdade? O sistema circulatório, o sistema de sustentação, o sistema excretor, tudo isso você tem que guardar com relação a esse filo importante e curioso. Agora, gente, o sistema nervoso desses animaizinhos são difusos. São os primeiros animaizinhos a apresentar um arco reflexo. Nossa, é um arco reflexo. São os primeiros animaizinhos que apresentam isso, né? Células fotossensíveis e apresenta de estatocistos, tá certo? Estatocistos apresenta também dentro desse sistema nervoso primitivo. Células fotossintetizantes e estatocistos também. Primeiros a apresentarem um arco reflexo. Guarda disso, hein? Ok? Muito bem. Agora, gente, reprodução. Esses animaizinhos aí, eles podem apresentar, por exemplo, uma forma de pólipo que apresenta uma reprodução assexuada. O que é uma reprodução assexuada? É quando não existe a presença de gametas envolvendo o processo. Então a forma de pólipo, que é fixa no substrato, tá certo? Que é fixa lá no fundo do mar, ela apresenta então uma forma assexuada de reprodução. Brotamento principalmente, né? E as medusas, que são formas nadantes de água viva, é uma forma assexuada com machos e fêmeas. Olha, é mesmo? É mesmo. Tá? E nesse tipo de reprodução estabelece um ciclo reprodutivo chamado de alternância de gerações ou metagênese. A fase de reprodução das medusas, o gameta masculino e feminino, às vezes existe uma fecundação interna, outras externa, existe a formação então da larva plânula que fica nadando, se aloja no substrato marinho, dá origem ao pólipo. Esse pólipo fundo do mar parece mais uma planta, mas não é, tá certo? Algumas espécies liberam as pequenas medusas, que chama-se um processo de liberação chamada de estrobilização. É uma forma assexuada da reprodução em pólipo, gerando medusas adultas, machos e fêmeas, e completando o ciclo reprodutivo. Ok? Muito fácil de guardar. É muito bonito isso também de ser estudado. Então existem formas monóicas. O que é uma forma monóica? Hermafrodita. Existem formas dioicas com sexos separados. Ok? Dentro desse filo, dentro desses representantes. Habitat é aquático, são aquáticos. Por que são aquáticos? Porque apresenta a maioria deles dentro do ambiente de água salgada, marinhos, e algumas espécies de água doces. Então a gente fala que são aquáticos. Mas cuidado, a prevalência é em água salgada. Ok? Gente, então basicamente nós fizemos um apanhado geral do filo, comentando a respeito de alguns aspectos importantes que fazem parte das características morfológicas e fisiológicas desses animaizinhos. Ok? Muito que bem, são carnívoros, né? Se alimentam também de pequenos peixinhos e tudo mais. E outras formas de captura através das células especiais chamadas de quinidoblastos. Ok? Gente,
Só para guardar os representantes: anêmonas do mar, hidras, Obélia sp e Aurelia aurita são representantes desse grupinho de animais. São primitivos, um pouquinho mais evoluídos que os poríferos ou espongiários, apresentam uma certa evolução, inclusive o arco reflexo que o professor comentou com vocês na parte do sistema nervoso, né, difuso, né? São células especiais localizadas lá naquela mesogleia que o professor falou para vocês, o ambiente onde eles vivem, a capacidade de ser diplástico, 2 camadas de pele, né? E tudo mais, tá bom? Guarda essas características de início que tá bom demais. Na próxima aula a gente vai dar uma olhadinha em quem? Poríferos, selenterados, tá certo? Nós vamos dar uma olhadinha então nos asqueumintos, tá bom? Ok? Um grande beijo do professor, até a próxima aula, se cuide, pessoal, saúde para você, para sua família e para seus amigos, e estamos sempre encontrando no canal aqui do professor. Qualquer dúvida que você tem em qualquer aula que está lá no canal do professor, é só comentar lá com o professor, tá certo direitinho, que a gente esclarece. Beijo!